Fala investidor, tudo beleza? Rafael aqui e segunda combina com o quê? Com o review do nosso quadro Jogos Bons, mas que infelizmente ninguém liga. E para essa segundona, Astral Chain. Se segura na cadeira e bora pro review. Lançado no ano de 2019, desenvolvido pela Platinum Games e publicado pela Nintendo, Astral Chain é um jogo de ação e aventura no formato hack slash. E pessoal, para quem não conhece a Platinum Games, ela é mestre em fazer jogos nesse estilo, tendo criado jogos, por exemplo, como Bayonetta, Nier Automata e o mais recente agora em 2023, Bayonetta Origins. E é incrível como todos esses jogos se diferenciam entre si com mecânicas únicas e sua jogabilidade também, e Astral Chain não é uma exceção. E passando um pouquinho para a história, o ano é 2078. A Terra foi atacada por criaturas de outra dimensão chamado de quimeras. A investida tornou o planeta inabitável e os sobreviventes se refugiam em The Ark, uma ilha artificial criada especialmente para esse fim. Os ataques das quimeras não pararam e para combatê-las foi criada uma força policial chamada de Neuron, que tem como seu maior trunfo os Legions, que são como se fossem quimeras capturadas e controladas por uma corrente especial, a chamada Astral Chain. No game, acompanhamos a dupla de irmãos gêmeos que acabaram de entrar para Neuron, por terem facilidade de controlar as Legions. É aí que o jogador escolhe entre um desses dois irmãos para iniciar a sua gameplay. E agora sim, vamos para a parte da gameplay. E eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado nesse início, viu? Porque logo ali no comecinho você pega uma moto, começa a desviar dos obstáculos, depois um pouquinho mais para frente a cidade começa a ser destruída e aí começa a cair uns carros, você vai desviando deles. Eu falei, vixe, será que eu tô jogando um Uncharted? Mas não quer dizer que o Uncharted é ruim, é só que eu não esperava esse tipo de gameplay para esse jogo. Mas, passada essa ceninha aí do início, aí sim o jogo já te mostra do que se trata Astral Chain. Aliás, qual que é a essência de Astral Chain? À primeira vista, pessoal, parece ser um hack slash comum, onde você tem uma Legion, né, que é esse monstro que você capturou para te dar suporte nas batalhas. Mas não, um pouco mais para frente no combate, o jogador já percebe o quanto é profundo, pois se apenas você ficar apertando o botão de bater, vão ter inimigos que você não vai conseguir passar. É preciso que você e a Legion realmente se tornem um só, em perfeita sintonia, alinhado à jogabilidade profunda que o game tem. Afinal de contas, entre você e a Legion existe uma corrente ali espectral que liga os dois, e essa corrente faz total diferença na jogabilidade. Com ela, por exemplo, é possível amarrar os inimigos, dando um certo intervalo para socar a porrada neles. Uma outra mecânica também com a corrente é que você pode linkar o maior número de inimigos que conseguir e ir batendo em um por um ali, com um dash só, ou seja, você tem um amplo espectro de possibilidade com vários ataques. E olha, no começo é difícil você acostumar com a quantidade de variações de ataques, mas no sentido de gravar mesmo o que cada botão faz. Não foram raras as vezes que eu ficava apertando o botão errado, tá? Mas isso com o tempo e experiência vai diminuir bem, vai chegar uma hora que você vai ter decorado aí todos os botões, o que cada um faz, e não vai mais errar. Realmente se trata muito mais de um fator de acostumar com os botões e o que cada um faz, do que dificuldade mesmo de jogabilidade ou não ser intuitivo. Por exemplo, o L2 você sai com a Legion, o L1 você se une a ela para fazer um ataque especial. Segurando o L2 você consegue controlar a sua Legion e amarrar os inimigos, como eu disse, com essa corrente. Com o R1 você recolhe a Legion, com o R2 você bate com o seu personagem. O seu personagem possui algumas armas, como um bastão, uma espada e uma arma de longo alcance aí, sendo tipo uma pistola, um blaster a laser. E ao todo você possui 5 Legions que você pode alternar a depender da situação. E se tem uma coisa que é incrível, é realmente a forma que você alterna entre uma ou outra Legion no próprio combate do game. Isso porque, pessoal, não existe uma maneira específica de matar alguns inimigos ou mestres, sendo que você tem que escolher a melhor estratégia aí que você gosta de utilizar a depender da situação. É claro,
Tem alguns inimigos até que precisa que você coloque ali na frente uma Legion específica, mas a maioria dos inimigos você não precisa necessariamente matar com a Legion que joga. Você tem que ter um bom senso ali e escolher. Caso você ainda não tenha percebido, né, qual Legion utilizar de acordo com o inimigo, tudo bem, você vai poder usar qualquer outra Legion. A única coisa que pode ser que vai demorar um pouquinho mais para aquele inimigo morrer, mas vai acontecer. E isso é muito legal, porque se você só ficar no básico, você não vai conseguir progredir de forma saudável no game. Agora, se você descobrir estratégias diferentes com Legions diferentes, você vai se adaptando ali a diversas situações como se fosse um camaleão. E ao mesmo tempo, o jogo não te obriga a usar uma Legion que você não quer usar. E isso é muito bacana. As Legions possuem ainda, pessoal, árvore de habilidades e ataques especiais, limitados a 2 por Legions. E essas habilidades que eu citei são imprescindíveis para te facilitar no avanço do game. E já puxando também uma linha para progressão, eu li algumas reclamações aí da parte investigativa do jogo. Afinal de contas, você é um policial, um detetive, um cara da boa vizinhança, então você tem aí que fazer algumas atividades. Mas, sinceramente falando, de forma alguma eu achei essa parte chata. Na verdade, ela dá uma boa quebrada no jogo, porque o jogo é bastante de ação, existem batalhas muito tensas, e essas partes de investigativa, elas são mais calmas, dando aquele respiro para o jogador para se preparar para a próxima batalha. E as missões nessa parte investigativa são realmente muito bem diversificadas, desde salvar aí um garotinho em apuros porque enroscou um balão na árvore, ou até mesmo, pessoal, jogar latinhas que estão no chão no lixo. Ou atividades um pouco mais complexas, como salvar pessoas aí que sofreram um acidente no metrô. Tudo isso faz parte da composição dessa parte investigativa aí como policial. Eu curti bastante. Depois, em alguns momentos do game, você vai entrar em uma espécie de um espaço interdimensional, que vai te levar para o mundo onde as quimeras residem. Lá, você vai ter as verdadeiras lutas. O bacana dessas áreas que eu falei, interdimensionais, é que elas possuem puzzles, onde você vai usar as suas Legions para passar por eles, exigindo mais uma vez aí do jogador que ele aprenda a dominar algumas habilidades com Legions específicas. Vários puzzles dessa parte vai exigir uma determinada Legion. Então, por exemplo, vai ter um puzzle que você vai ter que usar o golpe especial de corte com a Legion da espada. Vai ter um que você vai ter que usar o arqueiro, o lobo. Então, você tem que ser obrigado aí a aprender a dominar pelo menos o básico de cada Legion. A progressão da história também é muito boa. Tem drama, tem reviravolta. Só um detalhe que eu não curti é que alguns personagens bem interessantes não se desenvolvem tanto quanto eu gostaria, tá? Simplesmente eles somem ou morre. Eu não vou falar quem, mas você vai ver, você vai descobrir aí jogando. E passando para os gráficos, o jogo é um dos mais bonitos do Nintendo Switch. Você sente que você está dentro de um anime super estiloso de ação. E graças ao bom polimento e à iluminação adequada, você não consegue reparar, por exemplo, uma textura baixa no cenário. E em questão de performance também, o jogo é muito fluido, muito gostoso mesmo. Até quando tem bastante coisa acontecendo no cenário, como partículas, inimigos, pessoas passando, o jogador não vai sentir nenhuma queda. É impressionante a otimização que eles fizeram pro Nintendo Switch aqui. E como tudo não são flores, só tem 2 detalhezinhos que eu não curti tanto nesse game. Primeiro, quando você tá lá lutando lá com a sua Legion e combatendo vários inimigos, a todo momento, um pouquinho antes de você finalizar um inimigo, aparece lá para você apertar o A e arrancar o coração dele. Acontece que toda hora isso aparece e é inevitável que o jogador aperte rapidamente o A e aí você corta toda a frenesi da ação para fazer tipo uma cutsceninha da Legion arrancando ali. Claro, se você tá batalhando com um inimigo difícil, isso pode até parecer um alívio, mas pessoal, essa parte aí, esse A de finalizar, né, que é o bind, toda hora aparece e corta a ação. E mais, se você não apertar o A, não tem punição. No próximo hit, o inimigo já ia morrer de qualquer jeito. Então assim, eu acho que ficou um pouco desnecessário
necessário. Poderia ser um combo especial, onde sim você poderia finalizar aí com um golpe mortal. E o outro detalhe que eu não curti também é que o nosso personagem não pula. Para acessar algumas áreas, você precisa esticar a corrente da Legion e utilizar essa Legion como se fosse um gancho para acessar uma área mais longe ou uma área que não tem uma plataforma. Acontece que essa mecânica ela não é muito precisa, e mais, se tiver algum obstáculo, desde uma cerca do lado ou alguma coisa um pouquinho na frente, é certo, você vai cair no abismo. Por mais que pareça que vai dar, não vai dar. Você vai cair. Eu tenho certeza que quem jogar esse jogo aí vai cair pelo menos umas 5 vezes. E não é por falta de habilidade. Poderiam ter refinado um pouquinho mais essa mecânica. Ela é legal, ela é interessante, você não precisa usar ela muitas vezes no jogo, mas quando precisa usar, eu tenho certeza que você vai cair no buraco. Outro detalhezinho que não me incomodou, mas vale ressaltar, é que algumas pessoas reclamaram da câmera do jogo, pois a câmera é livre, você consegue controlar ela normalmente com o analógico direito. Porém, todavia, quando você está controlando a Legion, você controla a Legion com o analógico direito, ou seja, você perde o controle da câmera. Isso não atrapalha, pessoal, porque o jogador precisa perceber que a Legion, conforme o lado que ela vai, a câmera segue ela. Então praticamente você não perdeu o controle da câmera. Ela ainda está lá. O que acontece é que você vai controlar a Legion simultaneamente com a câmera. Se você perceber isso, automaticamente você vai perceber que o jogo de câmera não vai atrapalhar em nenhum momento. Eu realmente não senti isso aí que falaram que a câmera do jogo é ruim, tá bom? Mas era isso, pessoal, e a minha recomendação de compra de 1 a 10 vai de 9. Só não dou 10 por esses pequeninos detalhes aí que eu falei, tanto do bind, que é a finalização, quanto também ali dessa parte do gancho, né, que você usa a Legion para agarrar outras partes ali. Eu achei que focou um pouquinho mais de carinho nessa mecânica aí. Mesmo assim, Astral Chain é um jogão. Trilha sonora muito boa, é realmente um jogo muito gourmet da Platinum, talvez arrisco dizer o jogo mais complexo que ela tem, mais profundo em questão de mecânicas, que ela já criou aí no mundo dos games. Astral Chain, nota 9 de recomendação, você precisa jogar esse game. Era isso, de volta pro vídeo. Muito bom, né, galera? Recomendo demais aí a compra de Astral Chain, tá? No começo é difícil você lembrar o que cada comando faz, como eu disse ali na review, tá? Mas depois de um tempo aí o aprendizado vai te ajudar demais e você vai sim decorar a ordem dos botões. E mesmo que ele tenha uma complexidade, não é nada de outro mundo, tá bom? Obrigado a todo mundo que ficou até aqui, um beijo no seu coração, lembre-se sempre, tamo rico, fui!